gente. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal de podcast. Eu sou a doutora Paula Fettbeck, eu trabalho com ginecologia, reprodução assistida, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum, né, que talvez esteja aí entre os principais assuntos da mulher atual, da mulher contemporânea, que é a endometriose. E eu convidei duas feras da endometriose. A Ana Tripoloni, que ela é uma nutricionista especialista em endometriose. Ela é uma influencer em endometriose também, gente. Ela tem 83 mil seguidores no Instagram e ela tem muita novidade e ela é uma entendedora aí dessa parte nutricional da endometriose. E o Dr. Patrick Beleles, que é ginecologista, ele é cirurgião, especialista em endometriose, é um dos maiores especialistas, aliás, em endometriose hoje em dia do Brasil, que vai falar um pouquinho para a gente da parte clínica, dos tratamentos e cirúrgica. Como sempre, né? Vamos começar pelas damas. Ana, é importante que o pessoal entenda, né? Porque acho que a nutrição para endometriose não é algo tão antigo, né? É algo mais novo, né? Mas o que te fez, né, entrar aí no mundo da endometriose como nutricionista nesse assunto? Paula, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, Dr. Patrick. Muito bom, vocês são referências para mim. Estou muito feliz de estar aqui. O que me fez entrar nesse universo de nutrição e endometriose foi a minha própria endometriose. Há 6 anos atrás eu descobri que eu tinha endometriose depois de longos anos com muita cólica, muita dor na relação sexual, que é um sintoma muito comum também da endometriose, tentando engravidar, sem sucesso. E aí eu descobri a endometriose. E aí tudo mudou na minha vida. Eu falo que a endometriose foi um marco na minha vida, assim, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E aí, depois de ter passado por vários episódios de dor, por muitos anos de dor, duas cirurgias, muitas noites em claro, muitas idas na emergência, eu consegui entender que a minha parte no tratamento era muito importante. E o que eu tinha controle? De fazer a minha alimentação, mudar meu estilo de vida, cuidar do meu corpo, para que a endometriose pudesse ficar quietinha e que eu pudesse retomar a minha vida. A gente estava conversando, você disse, inclusive, que você chegou a perder o emprego, né, por causa da endometriose. Como que foi isso? Porque a gente vê, né, nas mulheres em geral, né, primeiro a falta do diagnóstico, né, que acho que é o atraso do diagnóstico, mas essa influência em todos os setores da vida, né, inclusive principalmente no trabalho, né, porque Sim. Hoje em dia essa questão de produtividade, né, na mulher é muito importante, né, o trabalho, né. Como que foi, assim, você ter perdido seu emprego por causa da endometriose? É porque acontecia o seguinte, cada ciclo era um pior que o outro. Não só no ciclo, durante todos os dias do mês eu tinha dor. Né? Meu marido que me acompanhou de perto sabe bem o que eu passei. Então, assim, era todos os dias eu não conseguia levantar da cama. Então, eu trabalhava numa multinacional e eu precisava cumprir minhas atividades. Eu fazia visitação médica, para você ter uma noção. Então, eu precisava visitar os médicos, explicar o produto, né, que eu representava. E eu não tinha condições de trabalhar, porque eu estava com cólica o tempo inteiro. E aí isso, né, como a gente é mensurada justamente pela produtividade, pela performance, pelo resultado que você dá para a empresa, eu comecei a ter um declínio na minha produtividade, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais ficar sentada, assim como eu estou agora, porque ficava contraído o tempo inteiro, com dor. No meio do meu trabalho, eu trabalhava muito na região central, ali onde ficam as clínicas, né, principalmente o ambulatório da Unimed. Por diversas vezes eu tive que parar e ir sozinha para a Unimed para poder tomar injeção, para poder tomar medicação. Então, isso começou a atrapalhar muito a minha vida. E aí a empresa, ela não tem como um funcionário continuar sem estar produzindo, sem estar dando lucro para a empresa. E aí, só que esse foi um ponto-chave da minha vida, Paula, porque se eu não tivesse perdido meu emprego, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria falando para tantas mulheres, ajudando tantas mulheres com endometriose. Então, foi o marco de tudo ali, quando eu fui demitida e eu fui resgatar minha profissão de nutricionista e me vi podendo ajudar outras mulheres com a alimentação. Sabe que hoje eu falei isso com meu marido. Existem situações na vida que acontecem, né? Algumas ruins, geralmente, ou ruins não, mas crises, né? E a gente, no momento, não entende por quê, né? Mas o propósito, a gente, lá na frente, a gente vai entender, né? Exatamente. Doutor Patrick,
acho que a gente já tem mais ou menos, né, todo mundo que procura, né, se informar sobre endometriose sabe mais ou menos o que é a doença, né, mas a gente sabe que mesmo assim, né, apesar de ser muito comum, ainda existe um atraso, né, muito grande no diagnóstico. Como que uma mulher pode, assim, perceber que ela precisa procurar ajuda, assim, quais são os principais sinais e sintomas que a paciente deve identificar? Olá, primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com a Ana, duas profissionais que eu respeito demais, além de serem amigas. E falando de um tema que é minha paixão, é meu dia a dia, que é a endometriose. É algo que, apesar de você ter dito que muitas das mulheres que chegam aqui na clínica elas já sabem do que se trata, a gente sabe que o saber sobre endometriose ainda é muito escasso. Como assim? Eu gosto de fazer uma comparação importante, logo de início, que é com relação ao diabetes. Então, se eu pegar qualquer pessoa, independente do nível de formação de instrução daquela pessoa, desde um morador de rua, se bobear, até um presidente, um CEO de uma empresa, e eu perguntar o que é diabetes, todos vão saber. Em maior ou menor grau de aprofundamento, todos vão saber o que é diabetes. Né? Se pegar uma pessoa com pouca instrução, talvez responda: ah, doutora, aquela doença do açúcar no sangue, eu tenho, ou minha tia tem, ou conhece alguém que tem. Agora, se eu fizer a mesma pergunta sobre o que é endometriose, vai ser a minoria que vai saber do que se trata. Algumas nem ouviram falar, né? Exato, exato. Posso te afirmar que dos meus amigos do colégio, por exemplo, que eu tenho uma coisa que eu acho muito legal, eu tenho um grupo de amigos do colégio que a gente se fala todos os dias. Esse grupo de amigos que se fala todos os dias, muito provavelmente sabe o que é endometriose, ou porque a mulher de um deles já teve endometriose e passa comigo, que isso a gente tem, mas ou porque me conhece e sabe o meu dia a dia. Mas assim, muito provavelmente não saberia o que é endometriose, porque ela não chega na população comum. Então, e olha só que comparação interessante. A gente sabe que a prevalência da endometriose é 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Que os custos com a endometriose, aliás, e essa prevalência ela é muito semelhante com o do diabetes. Por isso que eu quis fazer essa comparação com o diabetes. E que os custos gastos anualmente com a endometriose também são muito semelhantes com os custos gastos com a diabetes. Com a diferença que a diabetes, qualquer pessoa sabe o que é, do que se trata, e a endometriose não. Então, muitas das mulheres que chegam aqui na clínica, elas sabem o que é endometriose porque elas começaram a pesquisar porque se identificaram com alguns dos sintomas, porque não acharam certo elas sofrerem tanto com aquilo, e eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso, e acabaram indo no Google, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e tudo mais, procurando informações sobre uma doença que causasse aqueles sintomas. Mas elas não teriam conhecimento daquela doença se não fosse essa busca pelo seu próprio autoconhecimento, na sua imensa maioria das vezes. Você foi assim, não foi, Ana? Você Exatamente. se diagnosticou, né? Eu percebi que tinha alguma coisa errada com o meu corpo. Uhum. Primeiro, a dificuldade para engravidar. Segundo, as cólicas menstruais que não eram iguais às minhas amigas. Minhas amigas, muitas relatavam para mim: Ana, durante a minha menstruação, minha libido aumenta. Eu não sinto dor nenhuma, eu faço minhas coisas normalmente. E comigo era o contrário. O intestino, né? O intestino travava, então constipação muito severa, muito grave. Isso foi um dos primeiros sintomas, porque meu intestino sempre funcionou muito bem. E aí, de uma hora para outra, ele começou a ficar muito ruim. O cansaço, uma fadiga extrema, a dor na relação sexual, que é uma questão assim que às vezes dá vergonha de falar, Sim. que é muito ruim para o casamento. Então, eu vi que tinha alguma coisa estava errada. Né? E eu já tinha escutado falar sobre endometriose, porque a minha irmã teve endometriose, ela operou antes de mim, inclusive. Só que você só escuta falar, você não se atém, você não entra em detalhes, né? E a minha tia fez duas operações de endometriose há 30 anos atrás. Então eu já tinha escutado essa palavra. Sabia que existia, né? O que é muito incomum, né? Exato. Mas aí os sintomas, né, foram, enfim, são característicos demais. E aí fui buscar ajuda. A primeira ajuda que eu busquei foi por conta da infertilidade. Uhum. E aí, muitos profissionais que eu encontrava, eles já me encaminhavam direto para a fertilização.
Ninguém questionou ou diagnosticou antes que poderia ser endometriose. Isso eu perdi 1 ou 2 anos da minha vida, sabe? Então, foi bem difícil, até chegar no médico que realmente fez o diagnóstico. Eu já brinquei com o Dr. Patrick com isso, eu já fiz 2 cirurgias de endometriose, uma em 2016 e uma em 2019. E quando eu conheci o Dr. Patrick, eu fico até emocionada de falar isso, porque eu vejo o carinho que ele trata as pacientes dele, né? E como ele tem esse tratamento multiprofissional. E eu falei para ele, Dr. Patrick, Deus me ajude que eu não preciso fazer nenhuma outra cirurgia, mas se eu precisar, eu vou pegar um avião, você daqui de Londrina, eu vou aí para São Paulo operar com você. Maravilhoso. Por conta da confiança que a gente tem no profissional, né? Sim, que é fundamental, né? Sim. E como que seria, assim, os principais sintomas, Patrick? Então, assim, eu acho que é muito isso, a Ana falou bem, é a gente ficar atento ao seu próprio corpo, porque as respostas estão no próprio corpo. E uma coisa que a gente aprende na faculdade nos primeiros anos é sobre história e exame físico, né? Então, ao invés de ficar pedindo um monte de exames mirabolantes, vamos ouvir as pacientes, ouvir o que elas nos trazem, porque a gente vai conseguir fazer o raciocínio diagnóstico na imensa maioria das vezes só ouvindo a paciente. Os principais sinais e sintomas, a gente até usa um método mnemônico que são os 6Ds. Esse método, ele resume os principais, mas não a totalidade. Porque a endometriose ela pode afetar qualquer órgão, não só da cavidade abdominal, mas torácica e mesmo em outras localizações mais distantes, por exemplo, septo nasal, cérebro, ponta do dedo, tudo isso já foi descrito como foco de endometriose. Então, como a pelve é o mais comum, os 6Ds, eles acabam fazendo menção à endometriose pélvica. E eles se resumem em dismenorreia. O que é isso? É a cólica menstrual. Ah, Patrick, mas toda e qualquer cólica menstrual pode ser endometriose? Apesar de não ter uma correlação entre quantidade de doença e quantidade de sintomas, o que a gente gosta de chamar a atenção é que uma cólica menstrual que esteja afetando a sua vida, de modo que você não consiga produzir, que você não consiga se divertir, você não consiga se relacionar, essa cólica menstrual merece ser investigada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é uma dor menstrual, que é uma dor pélvica que não tem correlação com a menstruação. É dor pélvica crônica cíclica. Então, assim, é aquela dor que pode vir em qualquer momento do mês. Aliás, esse é o principal sintoma relatado pelas adolescentes, porque elas ainda possuem um ciclo menstrual mais irregular, por causa que o eixo ainda está imaturo. Então, é mais comum as adolescentes nos relatarem uma dor pélvica crônica do que uma cólica menstrual. O terceiro, mais um aí que a Ana citou, é a dor no ato sexual, né? Então, o ato sexual, ele é um ato para ser prazeroso em todos os momentos, ele não é jamais para ser doloroso. Então, toda e qualquer dor no ato sexual deve ser investigada. E antigamente a gente falava somente da dor no ato sexual quando o pênis encosta no fundo da vagina. Realmente, essa dor, ela relata, ela reflete os focos de endometriose que estão naquela localização. Mas hoje, e a gente aprende muito com a equipe multidisciplinar, as fisioterapeutas, elas nos mostram que a dor pode ser na entrada da vagina, a dispareunia de penetração, porque aquela mulher pode ter contraturas pélvicas, né, em decorrência das lesões de endometriose, que atrapalham também na penetração. Então, toda e qualquer dor no ato sexual deve ser investigada. O quarto D é também um relatado aqui pela Ana, a dificuldade para engravidar. A gente sabe que a endometriose ela é uma das principais causas de dificuldade para engravidar, de infertilidade. Aproximadamente 40% das pacientes com endometriose terão algum grau de dificuldade para engravidar. Pegando esse ponto, eu gosto sempre de falar sobre copo meio cheio e copo meio vazio. Então, não é porque você tem endometriose que significa que você não vai engravidar. Eu falei 40% terá dificuldade. Agora, 60% vai engravidar sem dificuldade. Então, é importante a gente ter isso em mente. O quinto e o sexto D são muito semelhantes. É a dor ou sangramento para urinar
ou a dor ou sangramento para evacuar durante a menstruação, que seria a endometriose no trato urinário ou no trato digestório. Então aqui vocês viram que eu falei, são 6 Ds. Dismenorreia, dor pélvica crônica, dificuldade para engravidar, dor na relação sexual, dor ou sangramento para evacuar, dor ou sangramento para urinar. Esses 6 Ds, mais uma vez, eles compelem, eles resumem os principais sinais e sintomas, mas não a totalidade deles. Tá certo. E é muito triste, né, a gente receber, assim, pacientes, às vezes, com anos e anos com esses sintomas, né, e ou não foi perguntado, né, ou não foi valorizado, né, mas o pior é quando ela já pediu, né, já perguntou se não podia ser endometriose e o colega fala que não, né, que era normal, né. Então, às vezes tem pacientes que elas fazem o diagnóstico, elas pedem o exame, mas mesmo assim, né, elas não têm o retorno. Ana, depois, né, do teu contato com a endometriose, com a nutrição, então você foi se aprofundar no assunto, né? E hoje em dia, né, uma paciente com endometriose que te procura, como que é o início, né? Porque a gente sabe que deve ter um início, porque você tem que fazer toda uma modificação, né, no estilo de vida dela, e nutricional é o mais difícil de todos, eu acho até pior que exercício, é você convencer alguém de mudar o hábito alimentar, né? Então, como é que é a tua abordagem inicial e já puxando o gancho, assim, o que você considera, assim, totalmente proibido ou que não deve, assim, quais são os principais alimentos, assim, nocivos? Tá. Na verdade, tudo aconteceu depois da minha segunda cirurgia, que eu não tive melhora dos sintomas. No quarto ciclo após a minha segunda cirurgia, eu acho que foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. E eu já tinha feito de tudo. Foi um tempo ali de quase 3 anos, 2 cirurgias e muitas coisas erradas. Eu aprendi com erro, então eu já fiz muitas coisas erradas. Eu já fiz muita coisa que ensinava na internet, sem base científica. Eu já tomei chás que me fizeram parar na emergência, porque falavam que aquele chá era saudável, que aquele chá ia curar a minha endometriose. Então eu fiz muita coisa errada. No erro, eu fui aprendendo, eu fui pesquisando, eu entendi que existem sim alimentos com comprovação científica, que existem suplementos que têm esse poder anti-inflamatório no corpo, mas que não é milagre. Eles precisam estar em conjunto com o tratamento médico, com todo o tratamento da paciente. E nesse momento eu apliquei em mim. Eu comecei a aplicar em mim, porque eu estava com dor. Eu já tinha feito de tudo. Eu falei, então agora eu vou mudar minha alimentação. A própria nutricionista, né, que tinha uma alimentação errada. E realmente, às vezes eu fico até com vergonha de falar, mas era, né? Consumia muitos alimentos inflamatórios. E eu apliquei em mim e vi que depois de 90 dias, 120 dias fazendo a síntese de tudo que eu aprendi nos cursos que eu fiz, nos artigos científicos, as minhas cólicas começaram a reduzir muito. A ponto de eu não sentir mais aquela cólica incapacitante. Foi assim que começou tudo. E aí que nasceu, né, o projeto, e aí quando eu comecei a perceber que isso assim, ia impactar mais mulheres, não só a minha vida. Quando eu, de forma inocente, compartilhei num grupo que eu frequentava lá no Facebook, que eu tinha feito um protocolo, que eu tinha feito algumas mudanças na minha alimentação, coloquei lá, elenquei quais foram essas mudanças, e coloquei nesse grupo, e mais de 400 mulheres me pediram esse protocolo. Ana, me ajuda, eu quero. Foram buscar ajuda porque elas não tinham essas informações, né? Exato. E aí, depois que eu entendi que 1 em cada 10 mulheres tem endometriose, numa roda de amigas, com certeza uma mulher tem. Mais de 9 milhões de mulheres sofrem com endometriose no Brasil. E eu vi como aquilo fez sentido na minha vida, fez diferença na minha cólica menstrual, na minha qualidade de vida. Era como se eu tivesse mudado. Eu não era mais a mesma pessoa que sofria. Assim, mudou muito. E eu comecei a compartilhar isso. E cada vez isso foi tomando uma proporção maior. Foi quando eu abri o Instagram. Resolvi compartilhar isso no Instagram. E aí, durante a pandemia, que os atendimentos eles começaram a ser online, né? Que a gente pôde fazer isso, eu tive a oportunidade de lançar um curso para poder ensinar mais mulheres, que é o protocolo 4R. Então, tudo começou dessa forma. E hoje, o que eu fico mais feliz de ver é que os relatos não foi só o meu relato, é o relato de muitas mulheres. Então, pensando desde 2019, né? Eu já ajudei mais de 1.000 mulheres ou viverem sem dor, relatarem um ciclo menstrual mais tranquilo, com uma redução de quase 90%, quase tem mulheres que relatam 100% de redução da dor. Muitas que estavam há muitos anos tentando engravidar e não conseguiam,
Então, a gente faz todo um preparo, né? Existem as fases para serem feitas, e como eu sempre falo isso no Instagram, não é mágica. Não é uma pílula mágica, não é um chá. A Ana passa um chá. Não, gente. Precisa ter autorresponsabilidade, controle, tem que executar as fases adequadas para que você desinflame o seu corpo. Porque é uma doença inflamatória, então a gente precisa desinflamar o corpo. A alimentação faz parte desse processo, não só a alimentação, né? A parte ética, que é extremamente importante. Eu sempre falo para as minhas pacientes, minhas alunas, elas falam, Ana, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Você precisa ter um médico especialista, tem que ser especialista te acompanhando. Eu sempre reforço isso, né? E esses cuidados é o que vai fazer com que essa mulher retome a qualidade de vida, porque ela já desistiu, ela está a ponto de desistir da vida mesmo. Os relatos são de muitos e muitos anos de sofrimento. Tem alguns relatos de 32 anos sentindo dor, 11 cirurgias, 20 anos de infertilidade. Então, é muito impactante, né? E você, assim, qual uma listinha, assim, dos alimentos proibidos? Quais são os maiores vilões da endometriose? O pessoal gosta das listinhas, né? E eu falo, eu conto sobre esses alimentos lá no meu Instagram. Inclusive, vou deixar aqui meu Instagram, @ana.tripolone. Eu falo, posto conteúdo, posto as listinhas, lista de compras, enfim. Mas antes de entender o que é proibido e o que não é um contexto geral. É a mesma forma quando a gente pensa em suplementos. Suplementos não fazem efeito sozinho. Então, existem sim alguns alimentos que são inflamatórios, é que eu posso citar alguns para vocês, depois quem quiser saber mais tem lá no meu Instagram. Então, carne vermelha, consumo exagerado. E quando a gente pensa nisso, você comentou sobre isso, né? Que a mudança ela é difícil, ela tem que ser gradativa. Eu, como mulher com endometriose, como nutricionista, eu sempre tento procurar um equilíbrio para essa paciente, porque ela não consegue mudar da noite para o dia tudo. É impossível, isso não vai ser a longo prazo. Isso não vai ser eficiente a longo prazo. Ela pode até fazer por 90 dias, por um ano que seja. Mas se for muito restritivo, ela não consegue executar para o resto da vida. Então, tem que retirar aos pouquinhos. E existem jeitos de retirar, existem quantidades permitidas. Então, carne vermelha, café, glúten, lactose. Basicamente, o padrão Tudo, da gente. nossa alimentação. Né? Não, imagina você aqui em Londrina, né? Assim, no Paraná como um todo, no sul, né? No sul em geral, pedindo para a pessoa não comer carne vermelha, né? Que tirar o churrasco, mas não é bem isso, né? Não. Ela tem que reduzir, né? Sim. Se ela for, né? Por exemplo, numa festa, num churrasco, você também não vai, né, ser tão restritivo assim, né? Isso que é difícil às vezes das pessoas entenderem, né? O limite, né? O limite, exatamente. Então, por exemplo, carne vermelha, baseado nos estudos, né, no que existe de comprovação científica, é que se você consumir até 2 vezes na semana, você vai ter um fator diminuído aí para o risco de lesões, de aumento de lesões, de aumento de sintomas, comparados com aquelas que consomem mais do que 2 vezes na semana. Então, olha só, a gente consegue comer, mas a gente precisa reduzir. Então, a gente pode também colocar outros tipos de proteínas. Né? Quando a gente fala de glúten e lactose, é sempre uma polêmica, porque tem a questão dos próprios sintomas intestinais do glúten, da lactose, e hoje em dia a gente já sabe que existem muitos produtos muito bons, inclusive industrializados, que são sem glúten e sem lactose. Só que às vezes a paciente, a aluna, ela pensa que é só ir no corredor do mercado e comprar sem glúten e sem lactose e tá tudo certo, e não é bem assim. Sim. Então é esses cuidados e assim, é uma jornada, é aos pouquinhos. Eu demorei mais de 7 anos para poder sintetizar tudo isso no conhecimento e poder aplicar, né? Então, não vai ser da noite para o dia a mudança, é gradativa, só que tem que ser viável, tem que ser possível, e essa paciente, essa aluna, ela precisa de um apoio, do tipo assim, eu já passei por isso, eu sei como é o caminho, eu vou te ensinar como percorrer esse caminho. Você só precisa confiar e fazer a sua parte, porque muita gente quer a pílula mágica, o chá milagroso, e não funciona assim, não dá certo assim. Em tudo, né? E, bom, a gente sabe também, né, que a nutrição ela faz parte do tratamento multidisciplinar, né? E muitas vezes, né, os próprios colegas, eles pensam mais na caixinha clínica, cirúrgica e não pensam como um todo, né? Então, que é a diferença de médicos como o Dr. Patrick, né? Que tenta ver a mulher como um todo, né? Ver a mulher como um todo e tem essa abordagem multidisciplinar, né? Mas na questão clínica, Patrick, assim, tratamento, clínica e cirúrgico, né? Então, assim, como que é hoje em dia, né? A abordagem terapêutica mais moderna, né? Da endometriose, e quem é aquela paciente que vai fazer a cirurgia, que vai operar? Bom, primeiramente a gente tem que trazer que a endometriose é algo de tratamento clínico na sua imensa maioria das vezes, né? O tratamento clínico vai ter que levar em consideração algumas particularidades. Uma, que a mulher quer engravidar, não quer engravidar.
2, a mulher tem dor, não tem dor. 3, a mulher tem contraindicação ao uso de algum método hormonal ou não. Então, tudo isso a gente vai precisar ter elucidado para que a gente possa pensar. Mas, de um modo geral, quando eu penso em tratamento clínico, não é eu pensar em prescrever um anticoncepcional e acabou. Não. A gente tem que os anticoncepcionais vão fazer parte, sim, do nosso arsenal terapêutico. Mas a gente vai precisar da abordagem justamente multidisciplinar, como a mudança da dieta, a prática da atividade física, a prática da higiene do sono, ou seja, a gente esquece de que o nosso corpo se recupera quando a gente está dormindo, né? Então a gente precisa ter boas noites de sono para que o nosso corpo esteja em equilíbrio. O manejo do estresse. Então, tudo isso pode ser que eu tenha que envolver diversos outros profissionais para nos ajudar nisso. A fisioterapia pélvica, eu sou muito fã da fisioterapia pélvica e ela tem um papel bastante importante mesmo nos casos não cirúrgicos, porque eu estava falando aqui, eu falei para vocês antes sobre contraturas pélvicas, né? Então, uma coisa que a gente tem é que, assim, quando a gente tem uma dor, qualquer que seja essa dor, o nosso corpo vai procurar uma posição que a gente não sinta essa dor. A partir do momento que essa nova posição ficou meio que crônica, a gente vai ter, o nosso corpo vai enxergar como que aquela posição fosse a correta, a normal. E isso pode gerar contraturas pélvicas que passam de consequência para causa de dor. Que foi o que aconteceu com a Ana, né? Sim. E a posição que eu tinha ali era sempre a posição fetal. Sempre encolhidinha, assim. Imagina, você ter que ficar assim, né? Contraindo, né? Então, a gente precisa ficar atento a essas informações que as pacientes vão nos trazendo para que a gente possa pensar qual vai ser a melhor estratégia para ela naquele momento. Então, o tratamento clínico vai envolver essa parte hormonal, mas vai envolver toda essa parte outra de mudanças de hábitos de vida que vão nos ajudar muito no sucesso terapêutico. Na falha da terapêutica clínica ou eventualmente na contraindicação para a utilização de algum método hormonal, a gente pensaria no tratamento cirúrgico. Isso de um modo geral. Mas, você me perguntou qual que é aquela paciente que vai chegar aqui e eu vou saber, olha, essa aqui vai para a cirurgia. Tem duas coisas. Tem aquelas pacientes que eu penso, essas provavelmente vão para a cirurgia, e aquelas que falam, essas precisam ir para a cirurgia agora. Como assim? Essas que provavelmente vão para a cirurgia são aquelas que têm os níveis de dor muito elevados. Como assim? Sempre quando a gente tem dor, a gente vai tentar transformar um sintoma que é subjetivo em algo objetivo, em algo quantificável. Então, a paciente vai nos dar uma nota para aquela dor, de 0 a 10, quanto que ela está sentindo. E existe um trabalho grande mostrando que pacientes que já chegam no médico com uma escala visual analógica de dor acima de 7 têm uma maior tendência a precisar de cirurgia. Então, isso é uma coisa. E outra coisa são aquelas que têm indicação absoluta de cirurgia, que basicamente se resumem a quando eu tenho uma endometriose em determinado local, ou eventualmente de determinado tamanho, que ela esteja comprometendo a função de algum órgão. Então, eu estou com uma endometriose em ureter, uma endometriose em intestino delgado, uma endometriose muito grande em intestino grosso. Essas, em geral, são as indicações absolutas de cirurgia. Entendi. E, Ana, qual é, assim, a abordagem, por exemplo, agora vou puxar um pouquinho para o meu lado e é uma dúvida, assim, você tem alguma diferença, por exemplo, igual o Dr. Patrick falou, a gente tem que pensar se a paciente quer engravidar ou não, né? Deve, com certeza, né, aparecer muitas pacientes com você que estão também procurando tratamento para infertilidade. Você tem uma abordagem diferente ou é exatamente a mesma? Não, ela é diferente. Na verdade, o protocolo 4R ele tem as 4 fases. A primeira fase é uma fase onde a gente vai desinflamar esse corpo. Né? A primeira coisa é usar ativos, usar cardápios, usar estratégias. Aí vai desde shots, desde o ciclo das sementes, que eu ensino também, alguns tipos de chás na quantidade permitida, com segurança. Então, essa primeira fase ela é mais para esse processo de desinflamação do corpo. Na segunda etapa, que é a fase 2, aí a gente entra com essa parte de individualização
principalmente para paciente que quer engravidar. E aí, o tratamento, ele é para o casal. Então, geralmente, quando eu faço a sugestão da suplementação na segunda fase, para essa mulher que quer engravidar, a gente tem que levar em consideração, primeiro, a idade dela, segundo, a reserva ovariana dela, como são os hábitos dessa mulher. Então, tudo isso vai levar em consideração. A gente vai fazer um tratamento, de repente, mais potente, ou um pouco mais, né? Vai ser o nível de tratamento ali, da intensidade vai ser determinado por conta dessas questões. Mas sim, a segunda fase, depois desses 30 dias que a gente já entra com essa parte da fertilidade, a gente já faz todo um cardápio especial. Então, existem já alimentos que melhoram a qualidade dos óvulos, que ajudam na qualidade dos óvulos. A gente sabe que o antimuleriano é muito importante, aí se você que analisa, né, essa parte, a gente sabe também que, infelizmente, a reserva ovariana não tem como a gente fazer um aumento dela. É irreversível, que a mulher tem ali de reserva, acontece, tá ali e acabou. Só que a gente tem que pensar que a gente pode melhorar a qualidade desse óvulo. A qualidade da indução da ovulação, né, e a qualidade do embrião, né, Também. então... E desde o preparo também, Paula, que essa mulher entenda o ciclo menstrual, porque você deve receber essas mulheres que não fazem ideia de como funciona o ciclo menstrual, não entendem a percepção do seu corpo, né? Existem alimentos que são mais indicados durante a menstruação, existem várias estratégias com alimento mesmo, com sementes, com coisas naturais que não vai ter nenhum efeito lateral, que vai te ajudar a regular esse ciclo. Então, o ciclo não pode ser um ciclo muito curto, não pode ser um ciclo de 40, 50 dias. Né? Então, tudo isso a gente começa a fazer esse trabalho para que essa mulher comece a entender essa percepção da fertilidade. Com alguns tipos de suplementos, a gente consegue ver aumento do muco fértil, ela consegue ter mais essa percepção da fertilidade. Então, isso tudo está na fase 2, onde a gente já passou por 30 dias e a gente entra depois de forma mais exclusiva para quem quer engravidar, e aí tem que ser olhado o casal, né? Não é só a mulher tá ali fazendo um monte de suplementação, vitamina, se cuidando, e o marido tomando cerveja, comendo tudo errado, fumando, porque a gente sabe que a responsabilidade é de ambos, né? Então, a gente precisa de 50% de cada. A infertilidade é 50% de cada, né? Sim. Isso é algo que a gente vê também, né, na questão nos tratamentos. Não é incomum a gente até, às vezes, atender uma paciente que está 1 ano e meio, 2, 3 anos e ainda não tem nenhum espermograma, né? Exato, que é a coisa mais fácil de se fazer comparado com o nível de dificuldade e de sofrimento que são os exames para a gente avaliar a nossa fertilidade, né? Como, por exemplo, a estereossapiografia, que é um exame, já fiz 5 vezes esse exame. Então, o casal precisa estar unido, precisa estar em busca disso, né? Então, essa fase de foco na fertilidade faz parte do tratamento. Todas as pacientes, todas as minhas alunas recebem essa suplementação exclusiva, mas, como eu falei, não é só tomar a suplementação e achar que vai fazer milagre. A gente tem que passar pelas fases, inflamar o corpo primeiro, a mulher já começa a ter uma melhora em relação às dores, já começa a entender melhor esse ciclo menstrual, aí a gente vem com a fase 2, que é a exclusiva da fertilidade para o casal. Tem vários nutrientes que a gente pode melhorar aí a qualidade desses óvulos, ômega 3, coenzima Q10, metilfolato, enfim, NAC, mioinositol, que a gente melhora a ovulação. Então, tem muita coisa da nutrição para ajudar. Muita coisa. E, olha, gente, eu encaminho 100% das minhas pacientes para esse acompanhamento mesmo nutricional. A gente sabe que nem sempre elas podem ou procuram ou têm tempo, né? Mas as informações, né? É importante que você dê e elas entendam que faz parte, né? Do tratamento. Faz parte, principalmente por conta do investimento financeiro e de energia que esse casal vai investir para fazer uma fertilização, se for o caso, né? Então, não é incomum aparecer alunas que falam, mas eu já fiz 2, 3 procedimentos de fertilização, já fiz 2, 3 transferências, já fiz captações de óvulos sem ter feito um cuidado. Muitas vezes não usou nem o metilfolato, que assim. Então, isso acontece aí. A gente vê que os resultados não são satisfatórios, né? E quando a gente fala de fertilização, você é doutora nesse assunto, óbvio, mas a gente sabe que tudo isso é levado em consideração, né? E o que a gente sabe é que a FIV é uma escalada, né? E aí não é só você engravidar, é você manter essa gestação até o final, é o bebê em casa, né? Que vocês médicos costumam falar, né? Que foi exatamente uma explicação que eu dei para um casal ontem. Uma coisa é a implantação e outra coisa é o bebê em casa, né? E a gente sabe que essa escalada, às vezes, ela é longa, né? Sim. Gente, a gente podia ficar aqui falando, acho que a vida toda sobre endometriose, né, Ana e Patrick, porque tem muita coisa, inclusive esse é o segundo podcast que eu estou fazendo, né, em pouquíssimo tempo sobre o assunto, porque realmente, assim, eu acho que é uma doença que cada vez mais, né, tem chamado a atenção e
tem talvez aumentado, ou a gente pelo menos tem conseguido, né, falar um pouquinho melhor sobre ela, né, mas ainda, infelizmente, a gente tem muito desconhecimento e falta de interesse, talvez até de procurar, né, então por isso que é tão importante a gente falar sobre ela. E vou pedir para o Dr. Patrick fazer aí as últimas considerações aí para as pacientes e também deixar aí como que as pacientes encontram você. Uhum. Bom, acho que o mais importante que a gente tem para falar aqui é falar sobre endometriose. Eu acho que quanto mais a gente divulgar a informação, a gente tiver pessoas falando sobre o tema, melhor. Né? Quanto mais pessoas souberem sobre o tema, melhor. A gente vai conseguir fazer diagnósticos cada vez mais precoces e tratamentos ainda mais precoces. E uma coisa importantíssima que eu falaria para os meus colegas é: ouçam as suas pacientes. Né? Acho que um dos momentos mais importantes da consulta é a gente deixar a paciente falar tudo aquilo que ela quer falar, aquilo que é realmente importante para ela, porque a gente consegue fazer o nosso raciocínio muito com base nisso. E, eventualmente, se sobrar em algumas outras perguntas, a gente deixa para o final, mas deixa a paciente falar tudo que ela tem para falar e depois examinem as pacientes. Vamos falar sobre endometriose, vamos conscientizar cada vez mais e mais pessoas sobre o tema, certo? E se quiserem me achar, meu Instagram é @doutor.patrickbeleles, é bem fácil de achar, e no Linktree tem os contatos da clínica e tudo mais. Ana, obrigada por você estar aqui hoje. Ela está aqui em Londrina, gente, ela atende aqui em Londrina, mas ela atende o Brasil todo, né? Ela estava me contando aqui que realmente a abordagem, né, hoje em dia com a telemedicina, ela pode acontecer, né, muito bem feita mesmo à distância. E deixar aí como que as meninas, as pacientes encontram você também. Sim, com certeza. Deixa eu só fazer uma consideração final aqui, para quem estiver nos ouvindo, né, mulheres, assim como eu. Agora, esqueça um pouquinho que eu sou nutricionista, eu sou também a mulher igual a vocês, né, que já passou por todo o sofrimento, por toda a cólica menstrual. Duas coisas muito importantes. Então, assim, você precisa escolher o seu médico. Você não pode aceitar qualquer tipo de médico. Seja o cirurgião que vai te operar, né, como o Dr. Patrick, seja o seu médico que vai te conduzir com a sua fertilização in vitro. Então, deem preferência por médicos que não façam um tratamento igual para todo mundo, que não façam aquele tratamento de gaveta para todo mundo e que ele olhe você como um todo. Então, para a cirurgia, tem todo um preparo para ser feito antes da cirurgia, né, um profissional da cirurgia. Para fazer uma fertilização, se o seu médico não te passou no mínimo, né, um tempo ali, 90 dias antes, para que você prepare os seus óvulos para o seu marido, procure uma outra opinião, procure um outro profissional, porque existem profissionais maravilhosos, nós estamos aqui com 2, né, nas 2 áreas, e esse fica meu recado final aí, porque é a sua vida que está em jogo, né? É a sua vida. E no que diz respeito da nutrição, eu posso te ajudar, se você quiser, pode entrar em contato comigo no @ana.tripoloni. Tem também o link lá com todas as opções, né, de tanto do protocolo 4R para você poder fazer a sua inscrição, quanto de agendamento de consultas. Eu tenho vários materiais gratuitos. Então, eu sempre entrego o PDF, o ciclo das sementes, que é uma estratégia de usar sementes, semente de linhaça, semente de abóbora, eu entrego de forma gratuita. Eu ensino a fazer o shot anti-inflamatório. Tem temperos, tem misturinhas, porque tem muita gente que usa tempero industrializado. Eu falo, não usem tempero industrializado, tem misturinhas prontas que eu ensino a fazer, saudáveis, né? Então, tem muita informação lá, @ana.tripoloni. Ai, que legal. Aí, tá vendo, gente? Hoje foi, como sempre, né, uma conversa muito produtiva, com muita informação segura, informação aí realmente com propriedade, né, de quem conhece, que é o que eu quero fazer aqui. Obrigada novamente pela presença e até o próximo.